Tinha, tinha algum medo ou não? Qual que era o medo? Ou não tinha? Ou era só animação? Ai, sempre tem, né? A gente sempre carrega um medinho, Mas eu acho que o né? medo era mais relacionamento, financeiro, uma coisa normal, assim, da vida normal. A gente levava os medos da terra É. mesmo, né? Porque Sei. acho que Assalto aqui no Brasil, né? Que a gente tinha. como o barco acho que era uma coisa que a gente realmente não tinha noção nenhuma, a gente não tinha o medo do barco. Tanto que, assim, a nossa primeira temporada na A ignorância é Europa uma bênção, né? é uma É uma bênção, bênção, a gente é uma fala isso, bênção. A nossa primeira temporada na Europa, a gente não conhecia o Mediterrâneo, então a gente foi totalmente ignorante, assim, Uhum. de fazer várias coisas que hoje a gente não faria, porque a gente acabou sendo irresponsável. Mas tipo o quê? De estar velejando em pleno novembro e dezembro lá A no gente Mediterrâneo. atravessou a Grécia. Mas qual que é o problema? Vento? Vento, mar. Porque já começa a ficar frio, já começa a escurecer 4 horas da tarde. Onde vocês ficam, normalmente não tem perigo de pirataria, essas coisas. Nada. Na Europa, e nem no Brasil, na verdade, essa parte aqui de baixo, né? No Nordeste tem alguns relatos, assim. Mas aqui não tem. Praticamente não tem. Mas o que a Thaís estava falando agora, dessa parte do... que a gente foi muito ignorante, a gente atravessou a Grécia de ponta a ponta até a Turquia, né? Então a gente saiu da Croácia até a Turquia. Isso em final de novembro e dezembro, que já está começando o inverno, que os dias são bem curtos, que as janelas para navegar são bem curtas, o mar cresce, o vento é muito forte, né? Vento assim de 50 nós, coisa que raramente tem aqui no Brasil, por exemplo. 50 nós, para as pessoas que não conhecem, é tipo 100 e poucos quilômetros, vai 110 quilômetros Um pouco por mais hora. de 100. Então, né? assim, é muita coisa. Para um veleiro, né? Porque no carro você está andando ali, mas Sim. você está na terra, né? E aí a gente foi atravessando, lógico, que a gente tem um guru nosso, desde o começo, que é o Hélio, que acompanhava a gente, ia dando dicas. Via rádio. Via WhatsApp. Tudo via WhatsApp. Graças a Deus, a internet lá funciona quase em todos os lugares. Porque vocês nunca estão longe da terra, né? E no Mediterrâneo, na Europa não tem nada... como. Tudo é perto, né? Você tem terra muito próximo, então... Agora, vocês estão mudando muito de país. Mas mesmo assim, Mas tem que ficar aquela burocracia chata de ficar mudando de plano, essas coisas vocês têm que ter, né? Cartão pré-pago. a gente muda o tempo inteiro de cartão, mas a gente sempre mantém o WhatsApp daqui, né? A gente, daí quando aparece lá, deseja mudar o número do WhatsApp? Não. E aí a gente vive Você numa deve estar boa. esperando o Elon Musk como um louco, né? De Botar a internet certa dele. forma, sim, assim, mas nunca foi um problema a internet. Às vezes até é bom Vocês ficar pegam o quê? desconectado. 5G, 4G? 4G, na Grécia 3G, assim. Na Grécia, mas por é exemplo, bom? era bem ruim a internet. É. Mas, em geral, é boa. A gente só tem o telefone a internet no telefone e, assim, sobe vídeo, faz live, tipo, funciona ok. E vocês estão fazendo vídeo em 4K, né? A gente Quer dizer, faz não em é- 4K. Você não tá subindo qualquer videozinho. Sim, sim. É vídeo em 4K, vocês têm programa longo, né? Tem... A gente fez agora um até de 1 hora e tal, mas assim, a internet lá é 4G, mas ela funciona, ela tem qualidade é um pouco uma melhor. qualidade que um aqui. pouco melhor, né? Até o consumo que a gente percebe lá, vai consumindo e tal, não sei o quê, e aqui parece que não é bem aquilo que está no plano. Mas a gente usa assim internet o tempo inteiro. O tempo 100% inteiro. do Assiste Netflix, o pessoal fala, Pessoal, na verdade, a grande pergunta das pessoas, assim, que a minha mãe me fala, né? O que sua filha faz o dia inteiro, né? O pessoal Não, acha... essa não é a minha pergunta, não. A minha pergunta é o contrário. Como é que vocês mantêm distância? Porque, por maior que seja o barco, quantos metros quadrados tem o barco? Ele tem 13 de comprimento por, na 4. maior parte, 4. Tudo bem, mas aí a área de vivência ela é bem menor do que isso, certo? Não, até que não. Não? Porque são 2 suítes. Eu quero saber o seguinte, a hora que tem um de mau humor, como é que faz? Vai pula na água? Não. Não, na A verdade, respiração, eu né? não... O suspiro dela. Porque teve poucas brigas, assim. Eu acho que o relacionamento, ele vai ficando... Por ser um ambiente pequeno e por você estar em condições onde a natureza manda, você não manda nada... O relacionamento tem que estar muito em conexão, assim, tem que estar muito bem. Porque na hora, você pode estar, assim, num dia azul, lindo, maravilhoso, e do nada pode vir um vento. E você tem que estar conectado, porque você tem que saber o que vai acontecer, o que a gente faz. Então, acho que as brigas acontecem, óbvio, mas
tem que se ajeitar, assim. Sempre culpa dele, óbvio. Óbvio também. Óbvio. Mas assim, é eu vivo questão... num regime semi-aberto, né? É questão de 2, E o 3 aberto horas. é o ar, né? É, não, mas é isso, assim. Eu acho que tem um ponto importante que acontece, que como a convivência é 24 horas, os dois estão muito atualizados um sobre o outro. Então, assim, Então, mas isso é ruim, né, cara? Porque você tá atualizado, inclusive, quando tá fazendo cocô. sim, mas você sabe tudo, o ritmo e tal. E ela é muito observadora nesse Claro, sentido ela é ainda. mulher. É. Então, assim, às vezes eu levanto e vou buscar alguma coisa, dela fala assim, por exemplo, sei lá, seu boné tá ali. Ela já sabe que eu vou pegar o boné naquele momento e tal. Porque, assim, é um convívio de 24 horas. Diferente quando a gente tava na cidade, que eu ficava, sei lá, 12 horas fora, Balada, né? né? Não, nem isso, assim, 12 horas, tipo, trabalhando, Não, tô ligado. a gente se encontra É muito- 2, 3 horas à noite, 1 hora de manhã e o resto tanto que dormindo, o né? primeiro ano foi muito mais difícil nessa parte, assim, de briga, como é que faz, porque a gente teve várias no primeiro ano, várias. Porque eu não conhecia o Beto. Eu achava que eu conhecia então tem o Beto. isso, né? Porque assim, você não. Muita gente percebeu isso na pandemia. Exato, exato. Ah, Acha tanto que conhece o marido. Na pandemia o pessoal começou, nossa, o relacionamento e tal, a gente olhou um pra cara do outro e falou, a gente já vive em pandemia, né? É. Então, o primeiro ano foi um baque. Eu acho que como o primeiro ano de pandemia, que todo mundo teve que ficar em casa, foi mais ou menos isso, porque você começa a conhecer o parceiro, né? E eu falo, cara, não é o Beto que eu conheci, sabe? E aí você tem que lidar com isso. Ou termina, né? Ou vai ou racha, literalmente isso. E aí o relacionamento vai ficando cada vez melhor e hoje é tudo muito tranquilo, é uma coisa muito tranquila. Se tem briga, por exemplo, teve uma briga que o Beto falou que eu tinha que amarrar de um jeito, eu amarrei de outro jeito, mas no final deu certo. E o Beto queria brigar, falou, Beto, você quer brigar? Deu certo. Mas você podia ter acontecido coisa pior. Eu falo, deu certo. Deu Você certo quer mesmo, brigar? Beto? Deu certo. Você quer brigar? Você quer brigar? A gente vai ficar Ela aqui podia ter brigando. perdido a mão, mas tudo bem, deu certo. A gente tava em entendeu? Ela não perdeu. Cannes. A gente tava em Cannes, indo conhecer a cidade. Eu falo, pô, tamo em Porra, outro Beto. lugar. Sabe? Deixa a mão, Beto. A gente já tem um hospital em Cannes, pelo menos. Vai ser barato, né? E como é que faz isso, né? Porque tem muita coisa que a gente fica preso aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quem é de classe média, média alta, ou quem é mais abastado, tem um convênio médico. Vocês não conseguem ter, né? O internacional é muito Não, fora na verdade a gente tem uma residência em Portugal, Uhum. né? A Thaís, ela tem o passaporte europeu, então a gente fez tudo lá como se a gente fosse um residente de lá. E com isso a gente tem a saúde, né? A saúde Mas pública. em Portugal tem um SUS da vida ou não? Sim. E aí eu tenho cartão, por exemplo, eu sou filiada, por exemplo, lá Portugal, as coisas de Portugal. Mas aí, por eu ter tudo certinho, residência, blá, 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 você pode tirar uma carteirinha azul, que é uma internacional dentro da União Mas Europeia. aí se você quebra o dedinho do pé na França, como é que faz? Então, tem essa carteirinha que é da União Europeia, que ela vai no hospital da França, faz tudo e Portugal tem que pagar para a França. E ele paga 100% ou ele paga ou vocês têm que ser, tipo, co-participativo, não? O emergência é 100%. Tá, entendi. Aí, por exemplo, eu tava grávida, né? Eu fiquei grávida na Itália. E aí eu optei por não ficar procurando o serviço público, porque daí o agendamento é igual no Brasil, assim. Quando você vai pro público, já é mais confuso o negócio. E o valor, assim, de médico, de consulta, é praticamente o preço do Brasil. Eu pagava 100 euros numa consulta de pré-natal, que seria R$500, o valor que eu pagaria aqui, R$500, R$600. Então, eu fiz tudo pelo particular. Mas se, por exemplo, tivesse alguma complicação, a emergência, eles Entendi. atendem.